separa o corte em 8 passos. Gradação, que seria o feito disfarçado ou degradê. Os pontos e perímetros são os acabamentos frontais, laterais e traseiro. Modelagem, que é o uso de pranchas, secadores e os tipos de escova e tudo que é temperatura e que adultera o penteado para ficar posicionado. Os produtos de finalização, que é o uso de gel, pomada, laque, grooming, todo tipo de produto para finalizar um cabelo. Exemplo, brilhantina, gel preto, pomada em pó. Você vai ter ângulos de corte com tesoura, são 5, riscos e desenhos, e a parte química de coloração, alisamento, tanto térmica quanto fria, que seria um alisamento, um exemplo, hidróxido de sódio, lítio, guanidina. Então eu separo em 8, eu contei 7, né? Falta um. É, correção capilar, que seria o uso do aerógrafo. Que é o que a gente falou. Então eu consigo separar em 8 tópicos. O cara quer aprender pigmentação, mas quer que o cara chegue em casa e consiga lavar depois de usar só na festa. A gente faz a maquiagem. Quer que dure 3 dias, usa a correção com pigmento. Quer que fica mais dias, usa o aplique de prótese capilar. Então, sobre correção, eu já consigo resumir em poucas palavras aqui, só que tem muito mais. Os tipos de cortes laterais, seria a gradação, que foi o primeiro que eu falei. Existe a reta, tipicamente brasileira, que é a nacional sul-americana, um exemplo, corte militar. Existe o curvado, por conta da conexão do topete que vem com caimento, por isso se chama europeu, por conta do estilo que veio da Europa. Tá. Estilo americano, que é costeleta e nuca, típico dos americanos, não generalizando, porque eles usam outros tipos também. E tem os exóticos, que seria corte do jaca, as curvaturas faz diferente, twister. Então, da gradação, citei 4. Esse que você falou que é o exótico seria o... Tudo que é diferente. Um freestyle de cabelo. Não, a gradação. Não, eu tô falando no gradação. Corte. Quando o cliente fala assim, ô Gui, tem como você cortar bem aqui assim na zero e disfarçar? Você fala, cara, eu nunca fiz, vai parecer um moicano com um ponto claro aqui e tal. Por exemplo, tem o burst fade, que parece um moicano, aí tem o nítido moicano, tem um moicano marcado, então o moicano marcado não tem gradação, quer dizer, não tem degradê, não tem disfarçado nem nada. Então eu consigo separar tudo. Então, na hora de te dar aula, eu consigo saber onde é que você, por exemplo, não tem desenvoltura com secador. Você não tem desenvoltura com o secador com a tal da escova. O pente com a prancha. É a coordenação que você quer dizer. A coordenação de... Mas teria que ser separado, entendeu? Um exemplo, tem muito barbeiro que quer fazer o curso da prótese fio a fio, que é no afro, mas não sabe fazer acabamento. Como que você ensina o cara a dirigir caminhão se o cara não sabe nem dirigir um carro ainda? É tudo um passo a passo. Então é isso que deveria ter regras. E deveria ter regra nesses grandes eventos, dessas grandes feiras. Que é começar do pouco, entendeu? Um exemplo, o que o cara precisa entender. Quando eu dou curso, eu também separo a minha apresentação. O curso começa, ele tem 24 horas eu ensino o cara a cortar cabelo. Como assim, 24 horas? É mesmo? Sim, Caramba. vai ficar gravado aí, eu vou falar. Pode falar? Pode. Então bora lá. Eu separo essas 24 horas em 8 ou 9 dias. Então daria 24 horas ou 27 horas. Que seria toda segunda-feira, período da manhã das 9 ao meio-dia, das 2 às 5, das 7 às 10. Então, você tem 3 horas toda segunda-feira. Então, a primeira aula que você teria comigo seria me conhecer, quem sou eu, para você saber com quem você está lidando, conhecimento de ferramentas, máquinas, acessórios, tipos de produto. E tudo que existe dentro do meu espaço que eu te dou aula. A cadeira, por que que sobe, por que que desce, por que que reclina, por que que você dá um pontapé em cima do apoio para travar a cadeira, por que que tem que ser iluminação horizontal e não vertical em cima da cadeira, porque causa sombra. Você precisa saber o espelho, se ele está bem fixo, se ele está fixo muito apertado e ficou curvado, vai dar interferência. O cliente vê uma coisa e você de cima vê outra, que o espelho pode estar torto. O secador, as temperaturas, exemplo, vou modelar um cabelo. O secador tem que ser o quê? 1.800 ou 2.600? O ideal seria de 2.200 para 2.400, por conta da velocidade e a temperatura. Aí tem uns tipos de secador. Se o secador também tiver com o filtro sujo, ele vai ativar mais a temperatura e ficar mais lerdo no sopro. Você também dá aula de manutenção de equipamentos? Eu já fiz muito. Inclusive no meu Facebook sobre máquina tem um vídeo que eu fiz em uma Senior de fio, a Senior Black, saindo praticamente uma bola quase de bilhar de cabelo dentro dela. Nossa. Que ela vai acumulando pra dentro. Isso é verdade. E pode queimar bobina, né? Antes tinha bobina. Hoje não tem bobina, mas pode estragar tudo. Porque na higienização a gente tirava muito aquela espuma e dava mais batimento na máquina por conta de ser vibrar. Depois veio as rotatórias, que mudaram muito, que não suja muito, só fica aquela crosta por fora. Então é isso, mano. Então você ensina 24 horas, mas isso é um merchan muito bom, cara. Ensino você
a cortar cabelo em 24 horas. Eu falo, nossa, sério? Mas é toda segunda-feira, tantas horas, que no final do curso vão dar 24. Isso, porque você vai conhecer tudo. Se tiver uma pinça, você vai ver por que eu uso a pinça. Se eu tiver um lápis, por que eu uso o lápis? Por que eu uso a GTX e não a Slimline em alguns cortes? Por que eu uso a lâmina de titânio ao invés de usar uma balde? Então ele começa... Por que a tesoura de desbaste? Por que a tesoura com 2 anéis, com 3 anéis que se encaixa? Você vai bem específico, então. Isso na primeira aula. São coisas que as pessoas precisam aprender mesmo para poder cortar porque, o cabelo. Entendeu? Pelo menos o cara sabe e ele anota tudo. Na segunda aula, seria uma aula de pontos e perímetros, os tipos de gradação lateral. Aí eu já uso técnica com o que eu ensinei na aula anterior que eu vou usar. Na próxima aula, seria a aula do aluno com prática. E aí eu vou anotando, aí eu vou... Cara, só que aí tem o barbeiro que já sabe cortar, que faz esse curso, e tem um que nunca pegou em nada. Aí tem aqueles que já tem familiares, já tem um pouco de dom, porque viu. Tem uma noção. Isso, mas você separando esses 8 tópicos, você deixa o cara fera. Fala galera, gostaram do conteúdo? Então para você receber mais informações que nem essa, você tem que se inscrever. Então se inscreve aqui no canal, badala o sininho para você receber todas as informações antes de todo mundo. Curte, dá aquele joinha legalzão, compartilha com seus amigos e outra, comenta aqui embaixo que eu quero saber quem é você. Valeu!